A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vai vocês? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim. Eu espero que estejam todos na paz do Senhor. A gente fala paz do Senhor não é por uma questão de costume, por uma questão de rotina, por uma questão só por falar. Não, a paz do Senhor, porque essa paz só pode vir do Senhor, só pode vir de Deus, porque o mundo não nos dá mais paz, o mundo, pelo contrário, ele nos dá medo, nos dá aflição, de tudo que o inimigo, de tudo que Satanás está fazendo para conseguir levar as nossas almas para o inferno, que é para o lugar para onde ele vai um dia. Então a gente não tem mais paz. Tudo isso é uma paz que ele diz nos dar, mas é tudo enganador. Sabemos que Satanás veio para matar, roubar e destruir, e logicamente ele não vai chegar até você e falar que quer matar você, que quer a tua alma, que vai acabar com a tua vida. Claro que não. Ele vai nos dar essa paz. Ele nos vai dar essa impressão de que está tudo bem, que esse é um mundo gostoso, perfeito, onde você pode comer, fazer o que você quiser, você tem carro, você tem dinheiro, você tem lugares para você ir. Não é assim. Infelizmente, não é assim. É uma paz mentirosa, enganosa, que nós achamos que temos, mas não temos, e que sim, um dia, para quem não for salvo, para quem não for resgatado das mãos de Satanás por Jesus Cristo, a gente vai ver que é algo terrível essa paz enganadora que ele nos apresenta hoje, mas que vai se tornar, como eu disse, para quem não for salvo, vai se tornar o tormento eterno, como está escrito, vai ser algo terrível. Então que a paz do Senhor, verdadeiramente o Senhor, a paz do Senhor esteja convosco, com a sabedoria, porque a paz do Senhor não é só uma paz física ou só uma paz espiritual, a paz do Senhor é a sabedoria dele para nós, a paz do Senhor é o discernimento do Senhor para nós, a paz do Senhor a santidade do Senhor para nós, que nós precisamos nesse mundo andar em santidade, andar em sabedoria, andar em discernimento, tudo isso é a paz do Senhor. Então quando eu falo a paz do Senhor, não é simplesmente um cumprimento, a paz do Senhor, que você tenha essa paz por completo na tua vida, é o que eu espero para vocês todos que estão me vendo e me ouvindo aqui agora. Eu estou aqui com o celular, que eu ia trazer alguns assuntos, alguns tópicos. Eu vou trazer todos os tópicos agora, nesse vídeo. São coisas assim, bastante interessantes, são coisas assim necessárias, nós precisamos para a nossa vida. São coisas assim que eu, pelo menos, não tenho ouvido as pessoas, os pastores, falar sobre isso, não é crítica a isso, mas Deus, ele fala com cada um na sua necessidade, com cada um no que precisa que aquela pessoa, porque cada um tem um chamado. Então tem chamados vários, inúmeros chamados. Então, logicamente, das pessoas, os servos do Senhor, não serão servos iguais, cada um na sua função, cada um na sua utilidade, cada um na sua necessidade que precisa. Então esse tipo de assunto, que eu não vou falar que vai ser uma pregação, porque eu não sou pregador, eu não sou pastor, mas esses assuntos eu quero trazer aqui para vocês, que, como eu disse, são coisas bastante relevantes, necessárias, úteis, que nós precisamos saber. O meu celular, ele caiu, e eu troquei a tela dele, e depois da troca dessa tela, ele não ficou legal. Não sei se é a tela, não sei se é vírus, um rapaz aí falou que é vírus, enfim, eu anotei aqui, porque se eu não anotar, eu acabo esquecendo. Foi essa madrugada, orando ao Senhor, eu tive que marcar umas 2, 3 tópicos, umas 2, 3 coisas, assuntos que o Senhor colocou no meu coração, e como eu disse, eu acho bastante útil e necessário trazer isso para vocês. Então, se por acaso eu estou falando aqui, depois não consegui dar sequência, porque o celular ele pifou. Um dos assuntos que eu quero trazer é assim, olha, Deus vai requerer o sangue das mãos de quem foi chamado para o Evangelho. E não só da mão daquelas pessoas que foi chamado simplesmente como ovelhas, porque tem pessoas, nós todos, somos ovelhas do Senhor. A partir do momento que a gente conhece a palavra, que a gente quer seguir o Senhor, você que está me vendo, que está me ouvindo, que eu acredito que já tem um certo conhecimento com a palavra, com o Senhor, vai entender mais do que eu estou dizendo. E você que está aqui pela primeira vez, eu vou estar explicando isso ao longo dos meus vídeos. Mas todos nós, espero que todos nós, sejamos alcançados
pela palavra do Senhor, pelo Evangelho do Senhor, que alguém, como aconteceu comigo, aconteceu com você, que você veio até o Senhor por ouvir a palavra dele. Então todos nós, a princípio, nós somos ovelhas. E depois todos têm um chamado mais específico. Nem todos serão chamados para que pregue, para que leve essa palavra, para que faça o ID. Não, tem pessoas que vai ser chamada ali, foi recolhida para o aprisco do Senhor, é uma ovelha, e ele vai viver e vai morrer ali como ovelha, indo na igreja, fazendo as coisinhas que precisa fazer, ajudando um, ajudando o outro, participando de algum evento ali da igreja. Essa é uma ovelha normal, comum, que é o que existe na sua grande maioria nas igrejas. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que o Senhor realmente convoca você para fazer o Evangelho, você para levar o ID. Então, eu estou falando isso porque a minha esposa, algum tempo atrás, ela ficou assim, não com medo, ela simplesmente comentou que quando ela for chamada para viver com o Senhor no céu, no dia do juízo, o Senhor vai falar para ela, qual que é a tua obra? O que você fez? Que alma que você conseguiu para mim, para trazer aqui para o meu reino? Então ela ficou um pouco pensativa, não, como eu disse, não com medo, pensativa, porque será que o Senhor vai requerer de mim, das minhas mãos, o sangue daquela pessoa que eu talvez não falei, não evangelizei? Sim, isso é bíblico. Eu não me lembro agora onde está a passagem, mas depois eu vou colocar aí para você no rodapé. É bíblico que o Senhor disse que sim, vai requerer do nosso sangue aquela alma que se perdeu, que foi para o inferno, por culpa nossa. Porque se Deus me dá uma obrigação, me dá uma tarefa para me evangelizar tal pessoa, e eu não fizer isso, e se por acaso essa pessoa vir a perder a vida e ela vai para o inferno, o responsável sou eu. É por isso que diz exatamente, Deus vai requerer da minha mão o sangue daquela pessoa. Então às vezes as pessoas ficam preocupadas, nossa, o Senhor vai requerer o sangue daquela pessoa que foi para o inferno, que eu não falei. Não, não é assim. Deus vai requerer sim daquela pessoa que foi chamada especificamente para aquilo, não para aquela pessoa que simplesmente é ovelha. Apesar dele conhecer a palavra, apesar que na palavra também diz que a gente tem que anunciar, tem que proliferar esse evangelho, tem que proliferar esse conhecimento que nós tivemos da salvação, nós temos que fazer isso. É uma obrigação, pode-se dizer assim, nossa, mas não vai ser uma obrigação a ponto de Deus requerer o sangue da tua mão. Sabe? Ele vai requerer o sangue da mão daquele que foi chamado específico para isso, para aquilo, e ele não fez. Aí sim, se aquela alma se perder, se aquela vida for para Satanás, vamos dizer assim, aí sim, a responsabilidade é minha e eu vou ter que dar conta, e não vai ser fácil você justificar, você querer consertar isso, consertar o fato de você não ter pregado, o fato de você não ter conseguido aquela alma que estava colocada para você fazer. Acho que você entendeu, né? Então eu não vou pregar sobre isso agora, eu vou trazer uma explicação melhor sobre isso, como eu acabei de falar. Você que está querendo ingressar, você está começando a ouvir falar de Deus, de salvação, de Jesus Cristo, de céu, do inferno, está começando agora, me acompanhe nesses vídeos todos que eu vou estar instruindo. Então não se preocupe, como a minha esposa estava pensativa, não se preocupe, não vai ser requerido de toda a mão, sabe, o sangue daquela pessoa, não, vai ser requerido de nós, de mim, dos pregadores, daquela pessoa que foi chamada para isso, para o evangelho, para pregar, para evangelizar, e se ele não for, aí sim. Tá bom? Então fique tranquilo. Então isso é um dos tópicos. Um outro tópico aqui, ó, um alerta. Vamos correr, falar para todas as pessoas do fim dos acontecimentos que estão começando a acontecer. Então a gente tem que correr, esse é o alerta que o Senhor me deu. Porque num vídeo passado que eu acabei de gravar, eu estava lendo nessa madrugada sobre Apocalipse. E se você já conhece esse livro, e se você acredita no que está escrito nesse livro, Apocalipse, os acontecimentos que estão já acontecendo, que estão à porta já, são coisas terríveis, terríveis, terríveis. Então o Senhor me alertou com esse alerta, que nós temos que correr, falar desses acontecimentos para as pessoas. Às vezes a pessoa, sim, já ouviu falar de Deus, já ouviu falar do céu, do inferno, que Deus, Jesus Cristo desceu na terra para a nossa salvação. Só é um conhecimento muito superficial, ou é um conhecimento mais aprofundado, mas que a pessoa não liga, não acredita, não dá bola. Mas nós que verdadeiramente acreditamos no que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, se nós verdadeiramente acreditamos o que está escrito na Bíblia, que é a palavra, que é o Senhor Deus ali falando, nós cremos que isso vai acontecer, é coisa terrível, é coisa
inimaginável do sofrimento, do tormento que vai ser aquilo. Então eu sabendo disso, por que eu vou deixar, por que eu vou ficar tranquilo em saber que o meu irmão, que o meu vizinho não tem o conhecimento, vai para o inferno e está tudo bem? Como está tudo bem? Não pode, jamais, jamais pode estar tudo bem. Então o Senhor tem me alertado, a gente tem que se despertar, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz, desperta tu que dormes, é mais ou menos assim, eu não lembro tudo o que Deus diz ali, mas tem essa passagem, desperta tu que dormes, para poder correr, para você se apressar nos seus passos e pregar o Evangelho e falar do Senhor Jesus Cristo para essas pessoas, e falar e mostrar para as pessoas dos acontecimentos que todos, queira ou não, vai passar, todos vão passar por isso, todos vão passar por esse juízo, então nós temos que correr. Às vezes você tem o pai, você tem tua mãe que não crê, que não é um cristão, que não está nem aí para a vida, que não está nem aí para a morte, como muitos falam, depois que eu morrer já era, acabou, não existe. Não, nós sabemos que não é assim, nós sabemos que não acaba na morte, como eu falo, quando a gente morre, é aí sim que começa a verdadeira vida eterna, ou no céu ou no inferno com o Senhor, né? Logicamente estou explicando assim de uma maneira muito alta, muito superficial, mas você está me entendendo, eu sei disso. Então esse é outro tópico, para a gente se alertar, a gente pronunciar essas boas novas a todas essas pessoas, porque os acontecimentos são terríveis, nós sabemos. Uma outra coisa aqui, as 7 igrejas que está ali mencionada no livro de Apocalipse, eu acredito que você tem esse conhecimento, isso foi o que o Senhor abriu para mim, esse conhecimento. Eu não estou dizendo que esse conhecimento não seja de conhecimento das pessoas, de você, do pastor, não estou dizendo isso. Tem coisas sim, tem coisas que o Senhor abre só para nós, dá um entendimento só para nós, como eu tenho vários entendimentos que eu creio que o Senhor abriu aquilo só para mim. Então isso, eu estava lendo ali o livro e o Senhor falou para mim, talvez foi apenas uma explicação que Ele me deu, não algo novo, vamos dizer, não algo que as pessoas no mundo não conheçam, não estou dizendo isso, mas Ele abriu para mim assim que as 7 igrejas, se você conhece ali o livro, sabe o que estou dizendo, que são os tipos de pessoas que nós temos no mundo. Então cada igreja representa um tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é assim, que é a igreja que ele fala, a igreja de Laodiceia é assim, sabe? Mas isso se reverte ao homem. Então são as maneiras, as 7 igrejas são as maneiras que nós, homens, humanos, vivemos e fazemos nesse mundo que não está de acordo com o Senhor. Isso é algo assim bastante interessante, eu reverter o que é dito para as igrejas, cada um no modelo de vida, no modelo de homens que tem aqui nessa terra. Não sei se você me entendeu, mas eu vou te explicar melhor. Então esse é um outro tópico que eu quero trazer. As igrejas, as 7 igrejas que está mencionado em Apocalipse, reflete ao tipo de pessoas, de homens que nós temos aqui na terra, que vai ser reprimido da maneira que está escrito ali em Apocalipse. Uma coisa assim também, essa é um pouco polêmica, essa eu acredito que talvez as pessoas não tenham se atentado a isso, não tenham estudado sobre isso, talvez isso não tenha revelado sobre isso. Eu estou trazendo isso por quê? Porque você já deve estar me acompanhando, você já deve ter ouvido um pouco de mim, e esses 10 meses que eu vou mencionar agora, que verdadeiramente, que de uma maneira inexplicável, o Senhor tem trabalhado comigo e eu tenho buscado o Senhor nesses 10 meses. Sou cristão, evangélico, conhecedor da palavra há muitos anos já, como eu falei, mas são desses 10 meses, mais ou menos, 9, 10 meses mais ou menos que eu estou aqui, que eu estou me aprofundando com o Senhor de uma maneira assim incrível. E isso tem me incomodado, esse assunto que o Senhor me permitiu, vamos dizer assim, a comentar com vocês agora, porque é um assunto bastante delicado, eu vou estudar mais sobre isso, claro, só estou trazendo o tópico, como eu falei, é um assunto que ele tem me perturbado muito. E eu orando ao Senhor, até que eu falei, Senhor, eu vou gravar isso, vou falar sobre isso, e não tive nenhuma restrição da parte do Senhor. Isso também é uma maneira do Senhor falar, porque se o Senhor não está de acordo, Ele vai te barrar de alguma maneira, ou se Ele está de acordo, uma maneira que Ele fala conosco que está de acordo com aquilo, é Ele não te dando nenhum tipo de restrição. Então se não teve nenhuma desaprovação, é porque foi aprovado, né? Assim eu tenho orado ao Senhor e tenho cada vez mais tentando me refinar, cada vez mais me alinhar, cada vez mais estar em comunhão com o Senhor para ter todas as certezas do que eu digo aqui para você. Não vou ser liviano jamais,
Tudo que eu for trazer é porque eu tenho orado, e tudo que eu for trazer vai ser só até aquele ponto que é exatamente o que eu sei, o que eu conheço, o que o Senhor tem me permitido e o que o Senhor tem me ensinado. Então esse assunto é polêmico por quê? Porque eu tenho passado por isso aqui. Você tem lutas, eu acredito que todos nós temos luta, todos nós passamos por deserto com o Senhor aqui nesse mundo. Enquanto estivermos vivos aqui, nós vamos passar por essas aflições, tanto que Jesus Cristo, quando esteve na terra, que ele consumou com toda a obra dele aqui, pelo qual ele foi enviado, pelo qual ele veio aqui pelo mundo, depois de tudo certo, tudo resolvido, ele subiu aos céus, à direita do Pai, e deixou conosco o Espírito Santo do Senhor para nos ajudar, para que a gente continue sempre a trilhar e se manter nesse caminho que vai nos conduzir ao céu. Então ele sabedor de que era difícil, ele sabedor desses desertos que nós iríamos passar, ele deixou conosco e para nós o Espírito Santo do Senhor. Então eu sei que você passa por dificuldades, aflições, como está escrito, tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente passa por desertos, e o meu deserto aqui, cada um tem o seu tipo de deserto, cada um tem o seu tipo de dificuldade que passa na vida, né? E isso tem me incomodado bastante, porque eu vou ver se eu consigo resumir, eu espero que você entenda, porque isso ainda não é a explicação do tópico, eu só estou trazendo o tópico, mas a cada tópico eu quero falar um pouquinho sobre o assunto. E o tema é o seguinte: até quando é permissão do Senhor esse deserto que a gente está passando? Porque assim, às vezes acontece você está num deserto, você ora ao Senhor, pede para o Senhor ajuda específica para aquilo, e aquilo não acontece. E naquele nível de precisão que você está, naquele nível de precisão, de oração que você pediu ajuda para o Senhor, não acontece, e aquele nível ainda baixa. Você ainda passa por mais luta do que você estava, não sei se você está me entendendo. E quando as pessoas têm conhecimento dessa sua luta, que não passou, que não parou e que ainda veio mais luta, as pessoas têm a mania de dizer assim: ah, isso é prova, isso é o Senhor. Isso é o Senhor trabalhando na tua vida. Se você orou, se você precisava daquilo, não aconteceu e ainda piorou, é o Senhor. Amém. Se é o Senhor, amém. Aí você continua no nível mais baixo, não sei se você está me entendendo. E continua orando, e continua pedindo, e continua chorando. E aquilo não aconteceu. E você ainda desce o nível. Ainda vem mais luta, ainda vem mais problema. Aí vem outra pessoa, outro irmão fala: não, mas é o Senhor. Se isso aconteceu, é permissão do Senhor. Amém. Se é permissão do Senhor, amém. Mas até quando? Mas até quando é permissão do Senhor? Você estava com um nível de dificuldade, em certo nível. Essa dificuldade abaixou, ficou mais difícil ainda, o nível ficou mais pesado ainda. E você continua orando e buscando, aquele nível abaixou de novo, e abaixou de novo. E você sempre dizendo: amém, amém, glória a Deus. Como eu falei, se é de Deus, amém. Amém, que você chegue ao pó, que você chegue ao chão, se é do Senhor, amém. Mas como saber? Não é do Senhor, então amém. Não, não é do Senhor, então preciso saber para me lutar contra, para me vencer, para me mudar minha estratégia. Porque eu não vou poder ficar sempre dizendo amém, 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 porque eu não sei se é do Senhor. Você primeiramente precisa ter a certeza que é do Senhor. É do Senhor? Amém. Não é do Senhor? Por que então está acontecendo isso? Então você vai ter que mudar suas estratégias e poder resolver esse problema. Eu acho que você me entendeu, né? Então isso é um assunto bastante polêmico, porque eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. E é isso que eu quero trazer para vocês. Como eu falei, eu vou orar mais, vou estudar mais e vou trazer até onde o Senhor me permitir, até onde o Senhor me der o conhecimento, a sabedoria para falar sobre isso, tá bom? Um outro assunto é aqui. Ó, meu celular acabou de pifar, então eu vou ter que desligar ele aqui um pouquinho. Ligo de novo, que é rápido. Aí, às vezes, ele volta. Vamos ver se ele volta. Não voltou. Mas eu vou parar por aí. Só esses dois tá bom? E vou tentar ver se... ele voltou. Desculpe, viu? Mas é assim mesmo, é gravado assim, meio que não é ao vivo, mas eu não sou de editar muito, até porque eu tô aqui, não é para me mostrar para ninguém. Eu não tô aqui atrás de visualizações, atrás de ter algum ganho, alguma remuneração com isso. Eu vou explicar sim e não. Não por quê? Porque esse não é o meu objetivo. Eu não estou verdadeiramente atrás disso. Eu sei que você não me conhece, não vai acreditar em mim. Mas eu sei que Deus, esse Deus que eu sirvo, Ele sabe, Ele está no meu coração, na minha mente, Ele sabe que eu não estou mentindo. Eu não tenho interesse nisso. Eu quero apenas cumprir o ID dEle. Que Deus fazia, Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, Ele fez o que fez, sem cobrar nada de ninguém, claro.
Eu acho muito errado hoje as pessoas que saem cobrar, que saem cantar, que saem louvar, que saem fazer a obra, de alguma maneira saem fazer a obra do Senhor e cobra por isso. Você receber talvez alguma ajuda de bom coração da pessoa que te chamou, às vezes até dinheiro, porque precisa, a pessoa não tem condição, ok, mas chegar a cobrar, eu acho errado. Então não, essa é a minha intenção aqui, como eu pergunto para a Fátima, todos alguém viu, tem visualização? Não com esse interesse financeiro, não mesmo. Como eu falei, não vou conseguir aqui provar para você, mas não importa. Eu estou falando para Deus, Ele está me vendo, está me ouvindo e conhece. E eu não sou doido de fazer algo errado contra a vontade do Senhor. Não sou doido de estar aqui mentindo, ainda mais falando de Deus. Né? Não tem nem explicação para isso. Então a minha intenção não é ter visualizações, não é ganhar nada com isso. É que sim, que as pessoas que me veem, que me ouvem, sejam ajudadas de alguma maneira. Logicamente, por intermédio do Espírito Santo. Logicamente, por Jesus Cristo, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Então, o meu intuito aqui, a minha intenção aqui é essa, ajudar a você. Agora, que eu gostaria que isso desse de alguma maneira dinheiro por visualizações, eu não sei como que funciona isso, a minha esposa que conhece mais, não são inscritos, é por visualização, não quero saber. Eu queria sim que desse algum retorno financeiro aqui nesse canal, por quê? Para mim ajudar as pessoas. Eu sei que você vai rir, eu sei que você vai falar de novo, mas que sem vergonha, que safado, que mentiroso. Ok, eu estou aberto e aceito isso, claro, até porque eu estou aqui, você está aí, eu nem te conheço. Mas eu sei que, assim, infelizmente, o Evangelho ele foi tão defamado por essas pessoas que fazem isso que eu estou fazendo, né, que quer se bancar de santo, quer falar bonitinho, que fala que não tem interesse, sendo que são aí no mundo, fazem o que fazem. Então o Evangelho ele foi descrente de uma maneira que eu sei que você está falando mal de mim agora e não tem problema. Mas Deus, é só Deus que sabe, e quem sabe um dia Deus pode te mostrar isso que eu estou te falando. A minha intenção é ajudar as pessoas. Então a intenção que eu tenho em ser, esse canal ser remunerado, é para mim ajudar as pessoas. Tenho orado a Deus que Ele me dê o meu meio de vida, que hoje eu estou parado, não estou trabalhando, mas eu tenho alguns projetos sim, dependo do Senhor, claro, que se o Senhor me abençoar com esse meu projeto de vida, eu vou ter como sustentar minha vida, a vida da minha família, e ainda sobrar dinheiro para mim fazer o Evangelho, e tudo quanto eu for fazer para o Senhor, que é esse canal, que eu tenho também outras ideias em relação ao Evangelho, todo o dinheiro que entrar vai ser para a obra do Senhor. Vai ser para ajudar esses mendigos, que eu sei que se você sair da sua casa aí agora, para ir na padaria, ou ir no mercado, ou ir fazer qualquer coisa, você vai encontrar uma pessoa que necessita de uma coisa, um mendigo que te pede uma esmola, te pede um prato de comida, uma criança que você vê descalça, uma criança que está sendo judiada, um idoso que está catando papel. Tenho certeza absoluta, se você sair da sua casa agora, você vai ver isso. Então é para essas pessoas. A minha intenção que esse canal dê certo é para ajudar essas pessoas. Por quê? Porque eu, graças a Deus, eu nunca passei necessidade como essas pessoas passam. Mas eu senti na pele o que eles passam. Mas como assim, amor? Você nunca passou por isso? E sabe, você não é Jesus Cristo? Jesus Cristo que tem todo esse poder, Deus tem esse poder. Por mais que tem muitas coisas que Deus não passou aqui nessa terra, Deus nunca foi casado. Mas Ele entende o coração, o pensamento, a oração de um homem que é casado. E Ele nunca foi, mas Ele entende. Deus, Jesus Cristo, nunca passou fome, mas Ele entende o que é ser um faminto mendigo na rua. Então eu também sinto isso, sem querer me exaltar de maneira nenhuma, mas eu sinto, porque nesses meus 10 meses que eu estou aqui, que eu passei assim, bastante estreito, antes desses 10 meses, pela minha vida errada e pecaminosa que eu tinha, eu sabia que eu ia para o inferno, eu tinha certeza. E graças ao Senhor, Ele colocou isso no meu coração de uma maneira, falou, Mauri, você vai para o inferno. Se você continuar assim, se você morrer hoje, você vai para o inferno. Foi quando eu comecei a buscar o Senhor e pedir, Senhor, muda a minha mente, muda o meu coração. Minha oração era isso. Eu acordava o dia inteiro, à tarde, à noite, a minha oração, Senhor, muda o meu coração, muda a minha mente. O Senhor pode, Senhor, muda o meu coração, muda a minha mente. Assim foi. Até que o Senhor, além de mudar a minha mente, o meu coração, Ele colocou algo a mais no meu coração, que é esse amor por essas pessoas, que é essa sensibilidade, que é esse conhecimento, que é essa percepção do que as pessoas passam. Então eu nunca passei essas necessidades que as pessoas passam, mas eu entendo perfeitamente o que é ser ajudado por alguém. Então a minha intenção com esse canal aqui, com esse vídeo que eu estou gravando aqui agora, é para que tenha dinheiro e eu vou distribuir de uma maneira sábia, claro, tudo para as pessoas do Senhor, que são os filhos do Senhor, que Deus
ele fica feliz, ele se alegra quando a gente atende, quando a gente ajuda um filho dele. Isso está na palavra dele também. Eu tive um sonho uma vez, vou aproveitar e dar mais esse testemunho, e já vou parar por aí, que eu, tive um sonho uma vez, vou resumir esse sonho. Um anjo do Senhor veio a mim e falou que Deus ia me dar 1 milhão. 1 milhão. E eu fiquei assim agradecido, eufórico. Eu lembro que eu virei as costas para o anjo, que eu já ia descer para me continuar o que eu estava fazendo naquele sonho. E o anjo me chamou e falou, olha, só que tem um detalhe, 2 coisas. O dinheiro não é seu. O dinheiro é para você fazer o evangelho. O dinheiro é para você ajudar os seus irmãos. O dinheiro é para você ajudar os filhos do Senhor que está aqui nessa terra que sofre. E outra coisa, que você não se vanglorie de absolutamente nada. Que você seja totalmente pequeno, que é o que você é. Que você permaneça pequeno. Então toda a honra e toda a glória é para o Senhor. É para o Senhor. Eu só olhei assim para o anjo e dei risada. Por quê? Porque eu estava totalmente ciente disso. Eu estava totalmente compreendido. Eu estava totalmente de coração aberto em saber disso. Porque isso é o que estava no meu coração. Porque isso já estava no meu coração, que foi o que o Senhor colocou no meu coração. Que quando eu tiver dinheiro, seja meu ou seja do Senhor, é para o Evangelho. E quando as coisas acontecerem, quando você ajudar alguém, quando você orar por alguém, aquela pessoa for curada, não é para a sua vanglória, e sim para a glória de Deus. Então eu ri para o anjo porque eu falei, não, mas está tudo bem, é isso mesmo que eu quero, eu tenho ciência disso, e eu não quero mesmo esse dinheiro, e eu não quero mesmo glória nenhuma para mim. Aí eu peguei, ri, desci, continuei, e eu acordei. Sabe? Então assim, o Senhor colocou isso no meu coração. Então você pode ter certeza que tudo que for feito aqui, eu preciso da sua ajuda sim, para que tenha essa visualização sim, para que tenha esse retorno financeiro sim, que tudo que for feito, como eu acabei de falar, vai ser para a obra do Senhor, vai ser para ajudar essas pessoas, vai ser ajudar essas crianças que sofrem, eu sei que sofrem. E até porque também uma outra coisa, tudo que você fizer, tudo que você tiver, você veja Neymar agora, a última vez que eu fiquei sabendo, que já tem algum tempo, e eu acredito que ele já até adquiriu mais, está fazendo uma ilha, enfim. A última vez que eu fiquei sabendo, o Neymar está com mais de 112 imóveis, entre apartamento, casa, ilha, etc. Imagina, ok, se ele merece, amém, trabalhou, enfim, amém. Mas e quando ele morrer? Vai ficar aí. Ele não vai conseguir levar um fagulho, uma pedra, desse monte de imóveis, desse monte de dinheiro que ele tem, você sabe disso, a gente não vai levar absolutamente nada. Então para que tudo isso? Para que essa ganância, como está escrito na palavra do Senhor? Nós temos que tesourar esses tesouros no céu, não tesourar aqui nessa terra, que nada disso vai valer. Escrito na palavra do Senhor também que não vai ficar pedra sobre pedra. Esses imóveis todos de Neymar, de muitos famosos e milionários que existem no mundo, vai cair, vai tudo se resumir a pedras. E ele não vai ter condições, ele não vai poder, ele não vai levar nem sequer uma pedra. Então para que isso tudo? Para que ter essa ganância que eu quero isso, eu quero dinheiro? Para que hoje? Eu já fui dinheirista sim, já fui. Você conhece um dinheirista que é dinheirista que não tem dinheiro? Era eu. Eu sempre fui dinheirista, nunca tive dinheiro, nunca tive posses, mas sempre fui dinheirista. Mas hoje não. Hoje eu abro mão de tudo. Essa casa que você está vendo aqui é uma casa que o Senhor nos deu a minha esposa, falo mais nos deu, mas eu falo mais da minha esposa devido à história dela com o Senhor, que eu vou trazer isso também em vídeos. E hoje ainda, nessa madrugada orando, eu falei, Senhor, se tiver uma pessoa, não vou jurar, lógico, isso a gente fazia quando estava no mundo, não precisa jurar. Eu falei, Senhor, se tiver uma pessoa no mundo aqui hoje que o Senhor quer, que ele precise, que é o Filho do Senhor, que ele achou graça aos teus olhos, traga ele, dê essa casa para ele. Se o Senhor me der a condição de eu viver mais a minha esposa, que é só eu e ela, que o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor pode me tirar daqui, pode dar essa casa, desse carro, dá o que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, porque não me interessa mais, eu não me apego mais a essas coisas. Que o Senhor me deu também, como eu falei, Ele mudou meu mente, meu coração e colocou mais coisas na minha mente, no meu coração. E essa também foi uma das coisas que Ele colocou no meu coração, na minha mente. Sabe, eu me desapeguei disso tudo, não me interessa. Se eu tenho dinheiro, já tive dinheiro aqui, hoje eu não tenho, se eu abrir aqui não tem dinheiro, não tenho casa, não tenho casa, não tenho nada. Senhor, é do Senhor, faça como o Senhor quiser. É assim. Por quê? Porque eu sei disso, porque eu sei que vai chegar o que Ele falou na palavra dEle, vai se cumprir tudo. E se cumprindo tudo, para que isso? Para que eu quero tudo isso? Para quê? A única coisa que está escrito ali que nós temos que fazer é esse id, é ajudar essas pessoas que são os nossos irmãos, que são os filhos dele, e se agrada muito com isso. Tá bom? Então é isso aí, eu vou parar porque eu sempre fui muito falador.
a minha família é de comerciantes, eu sou comerciante, você sabe como é que é comerciante, né? Então eu começo a falar, mas eu vou parar por aí. Depois eu vou fazer mais um vídeo, voltando a trazer o restante dos tópicos que eu falei para vocês, que eu tenho a dizer muito a vocês, tá bom? Outro tópico bastante relevante, talvez vai ser polêmico, é sobre o sonho, que eu já falei, dei uma pincelada sobre isso, ainda não trouxe. A gente peca sim enquanto estamos sonhando, é algo grave, inusitado, é algo diferente, é algo, né? Mas é o que o Senhor tem colocado no meu coração, estou estudando e vou explicar e vou trazer para vocês falando sobre isso, tá bom? Um abraço, felicidade para vocês, que Deus abençoe grandemente. Eu também tenho inventado em termos sobre esse like é o dedinho, o like, não, é a dá um glória a Deus. Eu até esqueci a palavra, tem várias coisas para a gente falar do Senhor. Dê um glória a Deus, dê um aleluia, sabe? Com os 5 dedos, com a tua mão aberta, que é uma maneira de você estar jogando, de você estar espalhando tudo isso que você está falando. Então, dê um glória a Deus, dê um aleluia, sabe? Compartilhe esse vídeo com as pessoas. Um abraço, felicidade, que Deus lhe abençoe grandemente.